República, democracia e liberdade, uma digressão. O sistema republicano foi criado na Roma Antiga, há mais de 500 a.C., baseado nos interesses comuns públicos, onde as pessoas gozavam de igualdade de condições tanto de direitos como de deveres. No caso de Roma, o sistema se baseava em três forças: a liberdade para todos, incluindo, naturalmente, o povo, a autoridade representada pelo Senado e o poder exercido pelos magistrados, de forma que as mesmas estivessem em equilíbrio para evitar a ascensão de uma sobre a outra. Assim, a república se opunha originalmente às estruturas centradas na figura de alguém que viesse a exercer o poder concedido por consanguinidade ou acordos familiares, que marcavam a formação de dinastias, reinos e impérios. Apesar da república ter sido o modelo consagrado em Roma, ele não resistiu à queda do império, quando os bárbaros assumiram o poder destruindo todos os valores existentes. As estruturas de governo, a partir daquele momento, sofreram mudanças, com o surgimento de vários reinos na Europa cristã e com a Igreja ocupando o poder central de influência sobre os mesmos. Na realidade, a Igreja era mais poderosa, pois além de fazer a conciliação de conflitos entre os reinos, de fato tinha ascendência sobre todos pela imposição da fé. O sistema monárquico assim prosperou avançando por mais de 1000 anos, até o século XVIII, quando surge um movimento intelectual e filosófico chamado Iluminismo, que promoveu uma revolução no pensamento humano, onde a fé foi substituída pelo racionalismo, sendo a razão o único veículo a ser aplicado para assegurar o progresso humano. Essa nova forma de ver o mundo opõe-se ao absolutismo, propondo a sua extinção ou limitação de seus poderes, assim como também se opõe às práticas mercantilistas que exerciam intervenções sobre os estados por conta dos interesses econômicos centrados em uma elite. Veja a Companhia das Índias Ocidentais dos holandeses e a Companhia das Índias Orientais dos ingleses. Com relação à fé e às religiões também se defendia, no mínimo, a separação da Igreja dos interesses do Estado. Com a aplicação desse modelo não haveria condições para o exercício da tirania dos poderes absolutistas, como também da existência de superstições impostas pelo poder da Igreja, ou seja, estabeleceria uma estrutura de liberdade e igualdade para todos. As ideias iluministas, propagadas por Voltaire, Diderot, Hume, Kant, Adam Smith, Rousseau e Montesquieu, entre outros, forjaram um pensamento revolucionário que desencadeou o processo de profundas mudanças que viriam a ocorrer no mundo no decorrer do século, tendo ocorrido a independência americana, e, principalmente, a Revolução Francesa, a gerar reflexos para todo o mundo ocidental. Montesquieu, por exemplo, embora fosse favorável à monarquia parlamentar, defendia a divisão do poder em três segmentos: poder executivo, responsável pela administração cabendo ao monarca ou seu regente; poder legislativo, constituído pelas câmaras de parlamentares, sendo responsável pela elaboração das leis; e o poder judiciário, constituído por juízes, responsável pela fiscalização do cumprimento das leis, o que não fugia da ideia republicana de Roma. Essa estrutura tripartite passaria a ser implantada no futuro, tanto em sistemas presidencialistas, como nos parlamentaristas, com a figura de um monarca sem poderes ou com poderes limitados na medida em que seria um mero representante de Estado ou de um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. A partir daí, praticamente todas as monarquias foram extintas ou reduzidas, permanecendo em alguns países como a Grã-Bretanha, por exemplo. No caso da Grã-Bretanha, com a introdução do parlamento com responsabilidades de condução do Estado, os princípios da divisão do poder também foram aplicados. O Iluminismo marcou também o processo de independências das colônias das Américas. E no caso, o Brasil seria a última ou uma das últimas a fazer a transição. Vejam o caso do México, que era conhecido por Nova Espanha, por exemplo, em que a Espanha dominou de 1521 a 1810. Os seus territórios englobavam as Caraíbas, América Central até a Costa Rica, assim como o sudoeste dos Estados Unidos. A luta pela independência foi de 1810 a 1821, quando conquistou sua liberdade, mas que fez com que a nação adotasse modelos republicanos frágeis, levando a constantes conflitos, tentativas de restaurar a monarquia com Maximiliano, até culminar com a Revolução Mexicana ocorrida entre 1910 a 1920, ou seja, um século de instabilidades. Já o Brasil foi diferente. Embora tenham ocorrido vários movimentos separatistas, nenhum deles concretizou seus propósitos. Os movimentos por independência não visavam a emancipação do Brasil, mas sim desejavam libertar suas próprias regiões. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Revolução Farroupilha, que foram os principais movimentos, visavam o estabelecimento de suas próprias repúblicas. Se tivessem conseguido suas independências, o Brasil simplesmente não existiria, ou ao menos não seria como conhecemos atualmente.
Um Nordeste como país próprio, um Sul sendo outra república, ou toda Minas Gerais separada como os Inconfidentes sonhavam, teriam legado o quê, se não desdobramentos imprevisíveis com guerras, fome e desesperanças se alastrando para as demais províncias? A terra abençoada foi poupada da melhor forma, sendo que os desfechos de todos os conflitos vividos foram os melhores possíveis, apesar de todas as dores geradas. O que seria do Brasil se os holandeses tivessem se fixado no Nordeste? Seria um país independente ou ainda estaria ligado à Holanda, como uma Curaçao que ainda pertence aos Países Baixos? E se os sonhos daqueles que se rebelaram, como o Frei Caneca, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes, Bento Gonçalves ou mesmo do maçom liberal Gonçalves Ledo, que se opunha a José Bonifácio, tivessem sido realizados? É lógico que temos que ter uma postura de reverência para com todos, pois eles participaram como artífices de nossa história e muitos entregaram suas próprias vidas na defesa de seus ideais. Como deixar de honrar Tiradentes? Ou Cláudio Manuel da Costa e de tantos outros anônimos que caíram nas frentes de batalha ou por condenações a cárceres ou ao degredo? Cada um contribuiu de alguma forma, para que os destinos da nação fossem trilhados com o amadurecimento até o momento presente, assim, seguirão para o futuro com seus exemplos de coragem e desprendimento. Conforme já comentei, o olhar para a história deve ser feito sem críticas, pois tudo o que passou já foi consumado e logicamente não há nenhuma hipótese de alterar qualquer evento. Mas se o evento não pode ser alterado, pode sim ser alterada a nossa percepção do que passou, por meio da compreensão e aceitação do passado, mas sem deixar de considerar os erros que foram cometidos como aprendizados, para não vir a repeti-los. Vimos que com a independência e a formação do Império se criou o Brasil soberano e a história da instituição da República no Brasil foi mais um passo do amadurecimento da nação. A nação agora tinha chegado à adolescência que busca por liberdade para seguir seus passos, aprendendo a crescer pelos próprios erros e acertos. Essa transição poderia ter sido feita de maneira mais branda, mas foi feita pela rebeldia, deixando marcas no coração daqueles que admiraram os feitos do seu grande herói libertador Dom Pedro I e de seu filho Dom Pedro II, que nos legaram o verdadeiro Brasil. Foi um golpe. Um duro golpe. Mas a nação agora nas mãos da República se manteria coesa em sua soberania, agora vivendo e respirando os ares da democracia. Mas o que é democracia? Fala-se muito de democracia como se ela fosse um bem em si mesma, possibilitando assegurar as garantias de liberdade. Mas será que é isso mesmo? Na realidade, democracia é um simples método de escolha de governantes. Democracia não tem necessariamente a ver com questões de preservação de soberania, da liberdade, do Estado de Direito, da justiça social, de respeito às minorias, etc. Não é a democracia que assegura tudo isso, lembrando que a Alemanha nazista foi instalada pelos caminhos permitidos pela democracia, pois refletiu a opinião popular. Assim, quando se fala de democracia como a salvaguarda de direitos, se está distorcendo conceitos, podendo conduzir a enganos. Para qualquer organização sempre haverá a necessidade de uma autoridade que centralizará a tomada de uma decisão a ser cumprida, ainda que esse poder de autoridade esteja dividido e compartilhado, como no caso que vimos no sistema republicano romano ou no modelo idealizado e proposto por Montesquieu. A democracia foi concebida e instituída nas cidades-estados na Grécia, também há mais de 500 a.C., e significa governo do povo. Mas qual povo? No início eram cidadãos comuns selecionados aleatoriamente para ocupar cargos na administração e no judiciário do governo, assim como em uma Assembleia Legislativa, modelo que viria mais tarde a influenciar as repúblicas democráticas. Mas no caso da Grécia os cidadãos comuns não eram exatamente comuns, pois não se consideravam os escravos, os estrangeiros e as mulheres. Então, era uma classe seleta que escolhia. O mesmo se deu no modelo de democracia estadunidense, que em sua declaração de independência disse "We the people". Nós, o povo. Quem é o povo naquele momento, senão o homem branco e proprietário? Os pobres, os negros, os índios e as mulheres não faziam parte do povo, como na Grécia Antiga. Pensadores importantes na história, como Platão, foram críticos do modelo democrático. Platão, por exemplo, dizia que a democracia era um teatro, apresentado como um jogo de máscaras, cenas e sombras. Ele não deixa de ter razão, pois partidos com seus políticos desempenham papéis, conduzindo-se, em sua maioria, por ações não exatamente calcadas pelos interesses comuns, mas sim representando interesses de agentes econômicos poderosos que se escondem por trás deles. Estes sim são os detentores do poder e com o privilégio de não prestarem contas à sociedade. Assim, os partidos não representam necessariamente os desejos do povo, pois as propostas e promessas em sua maioria não são levadas a efeito.
Então, em geral quem de fato exerce o poder são as oligarquias e as plutocracias econômicas, representadas por famílias, classes e metafinancistas, hoje chamados de globalistas, os quais não têm qualquer responsabilidade efetiva em atender aos interesses comuns, pois visam seus próprios benefícios. E isso não é de hoje. Vejam os interesses na época do mercantilismo empreendido com as companhias da Índias, sediadas na Inglaterra e na Holanda, que ditavam o poder político em defesa de seus interesses econômicos e instituíam regimes predatórios por meio de manipulação, jogando nações contra nações, grupos contra grupos, pessoas contra pessoas, alimentando conspirações, corrompendo e engendrando toda sorte de planos sórdidos com o uso de inocentes úteis, tornando-os massas de manobras. E quem acredita que isso hoje seja diferente? Naturalmente que não. Hoje as companhias da Índias assumiram outras roupagens, mas continuam com as mesmas práticas, mas muito mais potencializadas pelo processo de globalização econômica ocorrida nas últimas 3 décadas. O problema não está no sistema, mas sim nos agentes que integram o sistema. Vimos que no processo republicano brasileiro ocorreram momentos de ditadura, com a aplicação de medidas restritivas de direito às liberdades. Períodos de longa duração como o da Era Vargas, que se estendeu por 15 anos, assim como o regime militar que exerceu o poder por 20 anos. As ditaduras na Roma antiga eram instituições extraordinárias aplicadas para resolver situações críticas, com a restauração da ordem e o restabelecimento da autoridade e assegurar a integridade do sistema, quando ocorriam crises com caos social e político. É lógico que para quem defende a liberdade não pode ser simpático a ditaduras, mas há de se compreender as necessidades de intervenção em momentos críticos para assegurar que o sistema não seja tomado por um aventureiro que se utiliza do instrumento democrático para em seguida extingui-lo. O problema se torna quando aquele que impôs o golpe busca a sua perpetuação, criando um feudo de domínio, às vezes formando uma dinastia em que o poder vai sendo transmitido entre seus pares. Aí, o transitório se torna permanente. Ou permanece até outro golpe. O caso de Cuba, por exemplo, substituiu-se o ditador Fulgêncio, de direita, por outro de esquerda, e isso desde a Revolução de 1959 comandada por Fidel, passando a ser uma república socialista. Estima-se que existam hoje próximo de 50 países ditatoriais pelo mundo, a maioria de regime socialista, alguns se considerando democratas, embora sejam baseados na autocracia. No caso do Brasil, é bom voltarmos a destacar o que já foi mencionado em negrito, que o regime escolhido por referendo em 1963 e pelo plebiscito de 1993 é o presidencialista, e qualquer mudança nesse sentido que não seja pela escolha popular é inconstitucional, podendo ensejar reveses políticos. A Constituição Cidadã de 88, com a decisão popular da emenda em 93, define essa forma de governo e atribui ao presidente a última palavra nos assuntos pertinentes à nação, respeitando naturalmente os limites constitucionais, independente de quem esteja no exercício do poder. Mas nem sempre isso é constatado. No caso do Brasil, isso vem sendo desvirtuado já há algum tempo, o que pode levar à quebra efetiva das relações institucionais e com isso jogar o país em situações incertas, de difícil e longa recuperação, piores daquelas já experimentadas. Além disso, há muito que se mudar em relação à representatividade política no Congresso, pois são imensas as distorções. Começa com a questão dos quocientes eleitorais necessários para se eleger um deputado federal, por exemplo, sendo que em São Paulo há necessidade de mais de 12 eleitores do que Roraima para eleger um deputado. Assim, o eleitor de Roraima tem muito mais peso como cidadão do que o domiciliado em São Paulo. Isso traz de volta a questão vivida na democracia grega, por exemplo, ou na República Romana, pois fica a indagação se realmente todos são iguais em obrigações e direitos. Naturalmente que não. Isso não é republicano. Outra questão é a representatividade. Um parlamentar pode ter tido muito mais votos do que outro que teve um mínimo de votos, mas esse último pode vir a ganhar o assento se ele for filiado a uma legenda mais forte que tem obtido uma expressiva soma de votos. É a questão de o voto não ser distrital, utilizado pelas nações democráticas, que elimina essa distorção e permite o exercício da fiscalização popular sobre seus representantes eleitos. Então, é comum ter parlamentares sem qualquer representatividade, decidindo coisas estratégicas seguindo as conveniências de partidos muitas vezes constituídos por interesses não democráticos. Todo esse quadro gera profundas instabilidades, pois não permite com que se promovam as mudanças efetivas dos representantes, fazendo com que eles não tenham a representatividade popular desejada, levando-nos a ser reféns de um sistema, paradoxalmente, não democrático. E como se resolve um caso como esse se a solução passa pelos próprios parlamentares não interessados nas mudanças?
Isso acaba criando um vácuo de poder o qual pode ser preenchido por aventureiros e é exatamente por isso que vivemos uma espiral viciosa com consequências imprevisíveis.